Tema de hoje: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mateus, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nessa série de sermões sobre as bem-aventuranças, nós temos aprendido uma coisa: é que para cada bem-aventurança existe uma promessa. Por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito. Qual é a promessa? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Qual é a promessa? Porque serão consolados. E hoje nós estamos aqui na última bem-aventurança, a oitava, que fala sobre perseguição. O que é perseguição? A sociologia ela vai definir perseguição como falta de tolerância dirigida a um determinado grupo social, a uma organização ou a uma associação. Por exemplo, perseguição política existe? Sim. Perseguição religiosa existe? Muito mais. Os nossos missionários mundiais que o digam. Estamos vivendo esse momento com os batistas de missões mundiais e recebemos notícias que às vezes eles têm que fazer cultos em cavernas, cultos subterrâneos, porque não podem propagar da sua fé, nem se reunir para cultuar ao Senhor. Então, perseguição é um conflito entre dois sistemas que são irreconciliáveis. E nós hoje falamos pela manhã aqui sobre os inimigos do cristão. E o primeiro dele que eu falei hoje foi sobre o mundo. E nós aprendemos aqui que o mundo é um sistema maligno que é contra as verdades de Deus, que é contra a igreja. Veja, só há duas instituições que foram criadas por Deus: a família e a igreja. São as instituições que mais estão sendo perseguidas hoje, seja no Brasil e no mundo. Por quê? Porque querem destruir a nossa fé. Por isso que existe perseguição. Porque o mundo, ele rejeita Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Cristo é rejeitado já desde que chegou a este mundo como homem, há 2000 anos atrás, e não será diferente de mim e de você. Por isso que ele disse: se o mundo vos odeia, sabeis que odiou primeiro a mim. Perseguição existe, e existe porque o mundo jaz no maligno. Se o mundo vos odeia, disse Jesus, sabei que primeiro do que vós, outros me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Diz João 15, 18 e 19. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. O ódio do mundo para com o povo cristão já é notório. As universidades hoje estão proibindo que o nome de Deus seja falado dentro das salas de aula. As faculdades hoje em dia não querem mais falar sobre Deus. Alunos cristãos já estão sendo perseguidos. Quando a gente fala de evolucionismo, criacionismo, nas universidades só se fala em evolução. Darwin é como um deus dentro das universidades. Mas vá falar em criacionismo e o mundo foi criado por Deus, você é quase linchado dentro da universidade. Então a perseguição ela existe e é notório isso. O padrão e os valores de Jesus, irmãos, estão em conflito direto com os padrões e valores aceitos pelo mundo. Hoje, a verdade não é mais absoluta, ela é relativa. Hoje não existe mais verdade absoluta. Se você for pregar o evangelho, por exemplo, para alguém de fora, e você disser, Jesus é a verdade, aí ele tem o direito de dizer, não, irmão, ele pode ser a tua verdade, mas a minha pode ser outra. Os valores estão sendo invertidos, não existe mais certo e errado. A perseguição existe, e ela existe porque o mundo nos odeia.
Odiou primeiro ao nosso mestre e continuará odiando a nós também. Jesus, ele diz que nós seremos perseguidos porque perseguiram aos profetas. Então veja, a perseguição existe há 2000 anos atrás com Jesus, mas a perseguição sempre existiu. O Antigo Testamento revela que os profetas também sofreram perseguição. Os profetas, eles passaram pela dor da rejeição, da humilhação. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 16, o texto diz: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. No Novo Testamento, a gente vê um Jesus nos chamando para o sofrimento e para suportar a perseguição. Por quê? Porque Jesus, ele veio com a graça para dar chance do mundo se arrepender, para dar chance de as pessoas se arrepender e buscarem a sua reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo, talvez de longe, ele é um dos mais que sofreram por pregar o evangelho. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 11 e 12, o apóstolo diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Deus é aquele que permite a perseguição, Deus é aquele também que o livra da perseguição. E ele continua dizendo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quer ter uma vida piedosa diante de Deus? Se prepare, você será perseguido. Seja no seu trabalho, na sua faculdade, no colégio, aonde for. Ah, pastor, mas eu não aguento, eu sofro perseguição de um lado, de outro. A Bíblia nos falou sobre isso. Ah, pastor, mas está difícil, é matar um leão todo dia. Isso é ser cristão. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo vai dizer que o diabo é o nosso adversário, que anda querendo nos tragar como leão, que destrói uma presa. Assim é o diabo, esperando uma oportunidade para dar o bote. Nós vamos sofrer perseguição. Nós sofremos perseguição. Seja uma perseguição moral, seja uma perseguição psicológica, seja uma perseguição física. É isso que Jesus nos mostra. 3 tipos de perseguição ele fala aqui no texto. Veja comigo. Versículo 10 ele diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora no versículo 11 ele vai falar que tipo ou quais os tipos de perseguição nós estamos vulneráveis a passar. Ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Aqui, irmãos, nós temos uma perseguição moral, injúria, calúnia, tudo isso. Os servos de Deus, aqueles que vivem piedosamente, estão vulneráveis a passar por ela. Essa perseguição assume várias formas, desde o aborrecimento, até a zombaria, até a opressão e tortura. Seja uma perseguição física, com tortura, psicológica, opressão, zombaria, e uma perseguição moral, falando mal da sua pessoa, lhe caluniando. Veja que o Senhor Jesus aqui menciona esses 3 tipos de sofrimento que os discípulos deveriam esperar, suportar no cumprimento do seu dever de pregar o evangelho. Por isso que todo crente que abre a boca para falar a verdade de Deus, ele vai ser perseguido. Nas universidades, conheço alguns jovens que entraram crentes e saíram ateus. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje, irmãos.
seja insulto, seja abuso verbal ou injúria, estamos vulneráveis a passar por isso. Seja perseguição, assédio, perturbação, seja qualquer tipo de violência, opressão, os discípulos passaram por isso. Inclusive, Paulo, que antes se chamava Saulo, pegava carta das autoridades para ter ali, a autorização para perseguir a igreja. Quando ele estava indo, por exemplo, para Damasco, perseguir os cristãos lá, ele estava lá com a carta em mãos, com autorização para maltratar os cristãos. E foi no meio do percurso que Deus encontrou Saulo. Deus olhou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho isso muito bonito, porque veja, Saulo estava indo perseguir os irmãos, a igreja. Aí Jesus se identifica com a igreja. Jesus não diz: Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Jesus não diz isso. Jesus diz: por que me persegues? Veja que Jesus se identifica, porque quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem persegue você, está perseguindo ao seu Senhor. Portanto, você não está sozinho nessa. Tem um Deus que está com você. Tem um Deus que zela por você, que protege você, que controla a sua vida. Por isso, não desista de falar de Deus. Seja onde for, na faculdade, no colégio, seja no trabalho, continue firme, não tenha medo de quem vai falar de você, seja o patrão ou o empregado, seja quem for, o vizinho, continue pregando o evangelho, porque a marca do verdadeiro cristão é a perseguição. Você está pronto a passar por isso? Quem está? Quem está? Nesse texto, as palavras perseguidos por causa da justiça e por minha causa, nos advertem para que recebamos oposição e sejamos odiados, apenas porque somos os seguidores do Senhor Jesus, e não por causa da nossa própria má conduta ou comportamento insensato. É interessante porque, veja, para você ser perseguido hoje, não precisa você ter uma má conduta no trabalho. Só basta você abrir a boca e dizer: sou crente. Então, para você ser perseguido hoje, basta você dizer: sou crente. Você já é mal olhado, mal visto, vem o preconceito, não é? Esses dias eu estava ouvindo um podcast e o pastor e teólogo estava dizendo que recebeu um convite para dar uma palestra numa universidade, muito conhecida essa universidade na área de ciências. Ele recebeu lá todo o cronograma, confirmou presença. Quando foi na semana de ele palestrar, ligaram para ele cancelando a presença dele, a palestra dele. Ele foi questionar por quê. E aí não foram claros na sua justificativa. E aí ele foi pensar: mas por que eu não vou dar palestra? Por que eu fui cancelado? E ele foi olhar, foi pensar e disse: não, porque esse assunto aqui possa ser que outros possam falar melhor que eu. Sendo que quando ele foi procurar saber novamente do porquê não foi dar a palestra, disseram para ele: não, porque tu é arqueólogo, tu é cientista, mas tu és crente. Veja, a perseguição está aí. Querem calar a nossa boca, querem calar a nossa fé. A perseguição sempre fez parte do povo de Deus. E na Bíblia a gente vê isso. Caim matou Abel por quê? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. José foi perseguido pelos irmãos e no Egito foi lançado na prisão por causa da justiça. Veja, todo crente ele é perseguido. José foi dizer: eu tenho um sonho. Aí os irmãos: vem cá, jogou ele no buraco. Talvez você seja perseguido pela inveja dos outros, pelo seu crescimento. Há perseguição de várias formas. Moisés foi repetidamente injuriado por Miriam, sua irmã, até por Arão algumas vezes. Samuel foi rejeitado. Elias foi desprezado e perseguido por Jezabel.
Micaías foi odiado, Neemias foi oprimido e difamado. Aí você fica chorando e dizendo: Senhor, por que eu estou sendo perseguido? Se perseguiram os profetas, se perseguiram os grandes homens de Deus, você não vai se livrar da perseguição. Irmãos, tenham prazer de sofrer a perseguição. Tenham alegria nisso. É o que Jesus diz no verso 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, então não será diferente com você. Agora veja que contraste, se alegrar na perseguição. Como é que é isso? Você se alegrar quando os outros falam mal de você. Você se alegrar quando os outros colocar uma armadilha para que você caia. Você está alegre no meio das dificuldades, das perseguições, da opressão, da injúria, da calúnia. Jesus, ele diz: bem-aventurados, felizes. E a palavra bem-aventurados aqui do grego é makairos, é estar feliz mesmo em tempos de dificuldade. Só o crente pode entender e passar por isso. O mundo não. O mundo não entende quando a gente se alegra em meio ao sofrimento. O próprio Salvador Jesus, irmãos, a fiel testemunha de Deus, Jesus, foi morto pelo povo a quem ele tanto amou. Jesus, ele foi perseguido. Se ele foi perseguido, não será diferente de nós. Estevão foi apedrejado, Pedro e João foram lançados na prisão, Tiago foi decapitado e todo o curso do ministério do apóstolo Paulo foi uma longa série de perseguições amargas e implacáveis. Aquele que perseguia a igreja agora está sendo perseguido, o apóstolo Paulo. Por isso que ele falou que as perseguições o fortalecia. Paulo provou na própria pele os dois lados, o de perseguir e ser perseguido. Irmãos, são bem-aventurados. Por quê? Porque nós somos felizes na perseguição. Romanos 5, 3 a 5. Somos bem-aventurados porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela cresceu. A história da igreja nos mostra isso. Quanto mais os imperadores matavam os cristãos, mais nasciam outros cristãos. Quanto mais os imperadores faziam mal aos cristãos, mais eles falavam do amor de Deus. A história da igreja revela isso. Não será diferente de nós. Somos bem-aventurados porque seremos plenamente compensados no grande dia que está por vir. É aí que está a delícia de servir a Jesus. É que mesmo em meio à perseguição, Deus, ele nos garante a vitória. Mesmo em tempos hostis, Deus, ele nos garante que um dia estaremos com ele face a face. Por isso que o resultado disso é que seremos chamados filhos de Deus. Lembra? Para cada bem-aventurado existe uma promessa. Qual é a promessa aqui? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você só será digno do reino dos céus quando você ter a marca de Cristo na sua vida. As marcas da perseguição. Será que estamos prontos para sofrer por Cristo? Será que estamos prontos para dar a nossa vida por Cristo? Será que estamos prontos? Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se você está sendo perseguido, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, porque você receberá a recompensa em Cristo Jesus. E a recompensa é tornar-se filho, filha de Deus. Por isso Jesus, ele diz: alegrem-se, exultem,
As aflições envolvidas aqui na fidelidade a Cristo não apenas devem ser suportadas com paciência, mas elas devem ser recebidas com alegria e contentamento. Isso deve ser feito por 3 motivos. Por que você deve se alegrar na perseguição? Primeiro, porque essas aflições vêm sobre nós por causa de Cristo. Você sofre não é por causa de você, não é por causa de fulano ou beltrano, não. Você sofre por causa de Cristo e é uma honra sofrer por Cristo. E uma vez que ele sofreu tanto pela nossa redenção, devemos nos regozijar muito quando somos chamados a sofrer um pouco por ele. Saiba de uma coisa, meus irmãos: todo sofrimento que você vier a passar na sua vida não será comparado ao sofrimento que Cristo passou. Não será. Na Páscoa agora eu vou pregar sobre a crucificação. E eu vou falar sobre a crucificação sob a luz de um cirurgião, de um médico. Os detalhes da crucificação de Cristo. Pregos na mão, espinhos no couro cabeludo, sangue sendo derramado, chicotadas com ossos de carneiros que mediam 6 centímetros, que ao entrar no corpo, quando os soldados puxavam, vinham pedaços de carne. Era assim que os ladrões eram crucificados na época de Jesus, e Jesus estava lá também sendo crucificado com eles. Eu vou falar sobre isso, para os irmãos entenderem o quão Cristo sofreu, e muitas vezes você reclama da sua vida, porque você não conseguiu uma bênção. Você coloca Deus na parede porque o que você estava esperando não aconteceu. Às vezes choramos por pouco. Às vezes lidamos com situações que não chegam nem aos pés de Cristo, nem nunca vai chegar, porque o único que vai carregar as cicatrizes no seu corpo por toda a eternidade será o Senhor Jesus. Quando ele ressuscitou, estavam lá. Mesmo com o corpo glorificado, estavam lá as marcas dos pregos. O incrédulo do Tomé disse: eu só creio se eu ver. Então está aqui, Tomé. Toca. O único que vai carregar as cicatrizes no seu corpo será o Senhor Jesus. Segundo lugar, por que devemos nos alegrar? Porque essas provações nos levam à comunhão com uma nobre companhia de mártires. Pois enfrentar as aflições nos faz comungar com os santos profetas e apóstolos. No primeiro século da igreja, o imperador Domiciano, anos 90, 95, e outros imperadores que vieram depois, houve uma época que era chamada de Idade das Trevas, onde muitos cristãos foram mortos em praça pública. E sabem como eram mortos os mártires? Recebiam açoites, pancadas, chibatadas, chicotadas. Alguns eram colocados dentro da arena para os leões famintos tragá-los. Outros eram crucificados, pendurados de cabeça para baixo, como foi o apóstolo Pedro. Teve uma noite sombria, a história nos conta, em que o imperador, ele tocou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Sabe qual o resultado disso? A maior atrocidade da história da igreja. Milhares e milhares de cristãos foram mortos. Milhares foram mortos. E naquela noite, dizem os historiadores, irmãos, que foi conhecido como a noite das tochas humanas. Porque os cristãos eram colocados em um tipo de um poste de madeira, jogavam um líquido, querosene, alguma coisa do tipo, e tacavam fogo. Os cristãos morriam gritando, pegando fogo, queimando, até serem mortos. Foram tantos cristãos que dos bairros de Roma, a cidade ficou iluminada de tantas tochas humanas que tinham naquela cidade. Os cristãos naquela noite, literalmente, foram a luz do mundo. Terceiro lugar, por que devemos nos alegrar em meio às perseguições? Porque é prometida uma grande recompensa no céu. Verdadeiramente podemos nos regozijar, por mais difícil que seja o conflito no presente. Após escolhermos
deliberadamente sofrer com Cristo, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado durante este breve tempo. Suporte o sofrimento. Suporte a perseguição, porque a recompensa virá. Tem muitos crentes que estão desistindo da fé por pouco, preferindo os prazeres do mundo do que o sofrer por Cristo. E Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele não mediu palavras. Quer me seguir? Negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Hoje, os crentes estão desistindo por pouco. Estão desistindo da igreja, estão desistindo de Deus para satisfazer os seus desejos carnais. É lamentável. Perderam a fé. Ou talvez, aliás, nunca tiveram. Porque pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. José, ele foi criado no berço egípcio. Teve um momento que Deus disse a ele: olha, teu lugar não é aí não. Ele podia dizer: não, Deus, aqui está bom demais para mim. Regalias, prazeres, comida do bom e do melhor. Mas não. Ele disse não a si mesmo, não aos seus prazeres terrenos, e sim para Deus. Lembre-se de Paulo, de João, que se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Os apóstolos saem de lá felizes porque a gente apanhou pelo nome de Jesus, a gente recebeu chibatada. Quem aqui vai se alegrar com isso? Paulo e Silas, depois de pregar o evangelho, estavam presos e lá eles estavam tristes dentro da prisão, com depressão. Senhor, tem misericórdia de mim. Estavam lá porque estava sendo perseguido. Foi? Foi assim? Cabeça baixa. Ai, meu Deus, estou sendo perseguido. Na faculdade, no colégio, não aguento. Ai, tá. Foi isso? Ele estava. Sabe o que é que a Bíblia diz? É que eles estavam em paz, cantando e orando ao Senhor. Meus irmãos, aprendam uma coisa. Se desses 30, 40 minutos de mensagem você não entendeu nada ou pouca coisa, leve isso para sua casa. Deus não está preocupado com o sistema lá fora, com o que acontece lá fora. Deus está preocupado com como está o teu coração. Jesus, em meio à tempestade, estava em paz, quando os discípulos estavam apavorados. Paulo e Silas, dentro da prisão, estavam em paz, quando lá fora estavam os presos. Estavam em paz. Deus não está preocupado com o que está lá fora, Ele está preocupado com o teu coração. E é sobre o teu coração que Deus ele quer tratar, porque se você não consegue suportar as perseguições hoje, as tentações hoje, o que será de você daqui para frente? E Paulo ainda diz, né, que Deus ele não vai colocar sobre os teus ombros tentações, sofrimentos, perseguições que você não possa suportar. Então toda perseguição que você passa, você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Não há nada que a gente venha a perder, porque Cristo já nos torna vitoriosos. Sabe o que é que acontece muitas vezes? É que a gente não está preparado para sofrer a perseguição. O povo não ora mais como antes. O povo não lê mais a Bíblia como antes. E aí quando vem o dia mau, desiste. Quando vem as tentações, desiste. Jesus ele venceu o diabo com a palavra, com jejum e com oração. Paulo e Silas estavam cantando na prisão porque eles estavam cheios da palavra. Jesus ele estava em paz mesmo em meio à tempestade porque ele era a palavra.
Ele tinha um pai, um Deus que estava ali com ele. Você tem esse mesmo Deus na sua vida. Então diga para você mesmo: eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou passar por isso, eu vou vencer a tribulação, a perseguição, isso vai me dar força, isso vai me trazer esperança, e eu vou chegar no lugar do meu destino, do propósito pelo qual Deus, Ele me fez. Já imaginou se José fosse desistir do meio do caminho? José era para ser um homem de mente perturbada. Foi traído pela família, pelos irmãos. Vários homens da Bíblia que a gente vê, Paulo mesmo. Aí ele dentro da prisão vai escrever para a igreja: não andeis ansiosos. A sua carta de Filipenses, por 16 vezes, ele coloca a palavra lá: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo está onde quando ele escreve sobre alegria? Num palácio? Ele está comendo do bom e do melhor, picanha, frango, bode, rabada. Tá não, irmãos. Paulo está preso em Roma. Sabe como é a prisão de Roma? É os ratos passando assim por perto de você, ó. Capaz de pegar doenças. Muitos presos em Roma não conseguiam nem cumprir a pena porque morriam de doença. Não existia saneamento básico. Era cocô e xixi ali, ó, com vários outros, cheirando mal. Isso atrai doenças. Muitos morriam. Paulo estava lá, nessa situação, escrevendo para a igreja: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos de forma alguma, antes de tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Deus de Paulo é o teu Deus. O Deus de José é o teu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o nosso Deus. O problema é que hoje a gente quer viver uma vida longe de Deus e ainda assim querer receber as bênçãos dele. E dessa forma não funciona. Dessa forma não funciona. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, eu já estou encerrando, diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14 diz que a graça de Deus nos permita sofrer qualquer perseguição ou sacrifício para permanecer dentro da vontade de Cristo.